Paulo, eu peço que você aplauda bem forte. Amém. Eu quero só relembrar. Eu vou só relembrar. Há mais de 3 anos, nós começávamos o trabalho aqui em Guarulhos, na minha casa, a partir de uma história que a gente começou. Deus nos conectou, o meu coração com o coração do pastor Luiz Paulo, começou a cuidar do meu coração, da Carol, e Deus foi fazendo conexões. Uma dessas conexões foi o pastor Gilson, que conectou, que eu conheci o pastor Gilson, mas não conhecia o Luiz Paulo. Então o Gilson me apresentou o Luiz Paulo, e de repente nosso coração se conectou, começou a cuidar de nós, da nossa casa, da nossa família. De repente a gente estava com uma célula enorme dentro da nossa casa, e ele, como um homem de Deus, que tem uma visão, e ele falou: vamos começar um trabalho em Guarulhos. Eu falei assim: topo, porque morrendo de medo, e a gente foi só pisando, não tínhamos como que ia ser, a gente não sabia, a gente só foi seguindo a direção do Espírito Santo. E hoje, se você está aqui, porque um homem e uma mulher, pastora Marli, eles sonharam, ousaram sonhar, ousaram ouvir a voz do Espírito Santo, e hoje nós somos fruto desse investimento missionário nessa cidade, uma cidade linda de Guarulhos. E nós somos muito gratos a você, pastora Marli, por serem esse homem e essa mulher de Deus, que acredita em sonhos, acredita na direção do Espírito Santo. Por isso eu quero agradecer, e eu quero pedir, vamos orar pela vida deles, amém? Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida do pastor Luiz Paulo, da Marli, da sua família, da sua casa. Obrigado pelo dom que o Senhor deu a ele, pelo ministério, a unção que ele carrega. Nós recebemos dessa mesma unção durante todo esse tempo, e que o Senhor expanda mesmo, Pai, a unção que ele carrega. Pai, leva a outros níveis maiores, Pai, alarga as tendas, expanda, Senhor, a visão dele, da mesma maneira que o Senhor deu uma visão a Abraão, Senhor Deus, que as estrelas dos céus, Pai, e a areia do mar seria o tamanho, a dimensão da descendência e da obra que o Senhor tinha sobre a vida dele. Eu quero declarar a mesma unção e Pai, a mesma visão sobre a vida do pastor Luiz, sua casa, seu ministério. Obrigado, Senhor Deus. Levanta mais homens e mulheres comprometidos com a tua obra, Senhor. Nós abençoamos agora, como igreja, como família Virtude. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Você dá um sorriso para essa pessoa que está ao seu lado aí. Fala assim: como você está bonito hoje, irmão. Fala assim: parece até que você emagreceu. Como é bom ouvir que a gente emagreceu, não é? Nem que foi só para alegrar o nosso coração, mas é bom demais ouvir isso, né? Que o Senhor abençoe você, te faça feliz e próspero. É muito bom estar aqui. A gente tem a alegria de estar aqui. Estamos aqui desde sexta-feira celebrando, revendo os irmãos. A gente tem vindo com menos frequência para cá por conta daquilo que o Senhor tem feito, e a gente se alegra muito. Estou feliz. Parabéns, Igreja Virtude em Guarulhos, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. É lindo ver, não é? Nem Salomão, em toda a sua glória, teve um coral desse aqui, não é? Então, de parabéns, viu? Glória a Deus. Nós vamos copiar também isso lá para São Paulo daqui a pouquinho. Glória a Deus, irmãos. Eu quero fazer uma intercessão. Levanta a sua mão. Repete assim: Senhor Deus, consola o coração dos nossos irmãos corintianos. Ô pastor, me pegou. Eu pensei que a gente ia orar sério. Está orando sério. Tem gente que está triste agora. Ai, misericórdia. Aí depois o cara vai embora da igreja, não sabe por quê, não é? Acabou o culto hoje, a igreja estava lá, a gente tem 2 cultos de manhã na Vila Prudente, às 9 e às 11. Acabou o culto das 11, acabou o culto, o povo estava entalado lá na porta para sair, um irmão gritou: vai Corinthians! Como é que pode? Acabou de ouvir a palavra, fica com essas manifestações esquisitas assim. Glória a Deus, irmãos.
Que bênção saber que vocês estão aí expandindo, crescendo. Domingo que vem vai ser um culto incrível pela manhã. Eu, se fosse um crente normal, só viria na igreja de manhã. Depois sobra o culto domingo. Domingo fica bom, não é? A gente que tem filho pequeno, o culto de domingo de manhã é uma bênção. Vem para cá, domingo que vem vai ser uma bênção. Domingo que vem é eleição, irmão. É bom que você vem de manhã, depois você já volta, vai para casa, tranquilo. Já cumpriu sua missão como filho de Deus, sua missão como cidadão. E hoje a gente tem aqui a presença de 2 homens que estão concorrendo aí à prefeitura de Guarulhos, né? E a gente se sente muito honrado de ter vocês aqui, é o Lucas e o Tiago. Se vocês puderem vir aqui, a gente queria orar por vocês, podem vir? Vem vir para cá aqui. A gente são jovens, irmãos, eu acredito nessa geração de jovens que vai entrar em lugares. Homens que amam a Deus, amam o povo. Que bom estar aqui, viu? Você gostou? Você é São Paulino, né? Eu não gostei. Hã? Gente, já ganhou meu voto só porque é São Paulino. Se eu votasse aqui em Guarulhos... Eu não gostei, vou embora. Irmãos, eu quero convidar você a levantar suas mãos para cá. Entrar na política não é algo fácil, mas eles já são políticos, eles são vereadores aqui, não é? Eles já são autoridades nessa cidade, homens que o Senhor já levantou aqui, e a gente acredita que o Senhor tem algo para fazer nessa cidade, e a gente quer muito que o Senhor coloque em todas as cadeiras de prefeito, todas as cadeiras, pelo Brasil ou fora, homens que tenham um coração em Deus. Não é que vai governar para o crente, não. Que a gente acha que um político tem que governar para o crente. Não tem que governar para o crente, irmão, tem que governar para o povo. Mas ele tem que ter princípios, valores. É assim na sua empresa. Você não tem que trabalhar para o crente só. Mas você que é um crente, que tem uma empresa, você tem que, através dos princípios e valores que a Bíblia coloca dentro de você, servir ao povo, servir os teus funcionários, servir os teus clientes, servir os teus fornecedores. E a gente ora para que o Senhor faça isso nessas eleições, para que o Senhor levante cada vez mais homens e mulheres com esse encargo de servir a nação, de servir ao povo, com os princípios e valores que a palavra nos ensina. Então levante suas mãos para cá, vamos orar por esses homens. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade de orar pela vida do Lucas, do Tiago, Senhor. Nós oramos e declaramos, Senhor, sobre eles. Oramos também mais uma vez pela vida do Gilson, Senhor, que vai estar concorrendo para um cargo de vereador nessa cidade. Declaramos sobre eles, Senhor, vem, Senhor, e faz a tua vontade. Todo o trabalho que eles têm feito, andando pelas ruas, participando de reuniões, visitando lugares, hospitais, Senhor, que isso tudo agora seja revertido, Senhor, em êxito, Senhor. Nós abençoamos o coração e a mente, guardamos, Senhor, o coração e a mente dos teus filhos, para que eles possam, Senhor, adorar o Senhor, exaltar o Senhor e glorificar o Senhor, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus, como filhos do Senhor que eles são, homens de valores, homens de princípios, eles possam, Senhor, fazer o teu nome conhecido aonde eles estiverem, Senhor. Nós como igreja abençoamos a vida deles nessa cidade. Nós declaramos, Senhor, sobre eles agora, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade aqui na terra como é nos céus, em nome de Jesus, amém. Rapaz, um dia a gente chora, um dia a gente sorri, tem que aproveitar a onda. São Paulo perdeu esses dias, não foi? A gente chorou, deixar passar barato quando ele ganha. Glória a Deus, irmãos. Quem quer ouvir a palavra do Senhor aqui? Fecha os teus olhos, põe a mão sobre o seu coração, dá uma respirada assim, ó. Puxa o ar para dentro dos seus pulmões, diga assim: Senhor Deus, nessa noite, fala comigo através da sua palavra. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu sei que o Senhor é verdade e vida. Transforma o meu coração, transforma a minha mente. Eu vou sair daqui cheio da tua glória, em nome de Jesus, amém. Eu quero encerrar uma série de palavras que a gente ministrou nos últimos dias. Nos últimos 3 domingos nós falamos sobre a igreja, e hoje de manhã eu preguei na Vila Prudente. O Rodrigo pregaria aqui se eu não tivesse aqui essa mesma palavra. E hoje eu quero ministrar uma palavra. Falamos na primeira palavra sobre a igreja, o porquê existimos como igreja. Segunda palavra, falamos sobre a igreja como família de Deus. Nós somos a família de Deus aqui na terra.
E terceira palavra, nós falamos sobre a influência da igreja na sociedade. Mostramos como a igreja influenciou desde o início toda a sociedade, na educação, na política, na saúde, na economia, nos esportes. E nós cremos que muito além do que já aconteceu, Deus quer continuar através da igreja transformando uma sociedade. O Deus que trabalhou no passado continua o mesmo hoje e será para todos sempre. Por isso, hoje nós precisamos entender que como igreja não podemos parar, não podemos ficar parados. A ideia de Jesus em relação à igreja sempre foi o movimento, a igreja que se movimenta na transformação da sociedade. E hoje o tema dessa palavra é eu na igreja. Você pode repetir isso? Fala assim, eu na igreja. Nós vamos falar um pouquinho sobre o seu papel na igreja, o seu papel na missão exterior, na igreja para fora, e o seu papel na igreja para dentro. Porque essas são as duas faces da igreja. A igreja que se movimenta para fora, uma das traduções para a palavra eclésia ou eclesia é chamados para fora. Então a igreja ela não pode ficar parada num prédio, ainda que a gente goste de um prédio confortável, com cadeira boa, com uma boa estrutura, isso é muito bom. Mas nós não fomos criados para ficar aqui, irmãos. Sal dentro do saleiro não transforma. Então nós precisamos entender a nossa característica de ir para a sociedade, de ir para o empreendedorismo, de ir para a política, de ir para a economia, de ir para a educação, de entrar nas escolas, como filhos de Deus e como igreja do Senhor, transformando a sociedade. Mas também precisamos entender o aspecto de eu na igreja aqui dentro, servindo com o meu dom, servindo com aquilo que Deus me deu. Eu quero convidar a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, versículo 18, diz assim: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem estava falando isso aqui, irmão? Jesus. Jesus estava tendo uma conversa com os discípulos. Essa conversa tem início numa pergunta que Jesus faz. A pergunta que Jesus faz para os discípulos é: quem os homens dizem que eu sou? Nesse texto, Jesus estava conversando com os seus discípulos mais chegados, e ele tem uma resposta dos discípulos. Alguns discípulos falam assim: olha, o Senhor é conhecido pela população, pela multidão, pelas pessoas fora daqui. Uns conhecem o Senhor como João Batista, outros acreditam que o Senhor é um dos profetas. E Jesus começa a ouvir o relato do povo, o que o povo estava dizendo a respeito de Jesus. Chega um momento da conversa, Jesus vira uma chave e fala assim: tá bom, eu já entendi o que o povo está dizendo ao meu respeito, agora eu quero dizer quem eu sou para vocês, o que eu sou para vocês. Deixa eu fazer um parênteses aqui. O momento da nossa caminhada, que a gente conhece Jesus na vida dos outros, a gente vive do testemunho do irmão, a gente se inspira naquilo que Jesus fez na vida dos outros, a gente conhece Jesus na boca dos outros, a gente ouve Jesus por causa de uma palavra, por causa de um testemunho que aconteceu, e está tudo bem. Isso é uma fase da nossa vida, mas chega um momento da nossa vida que uma chave tem que ser virada, e você tem que saber quem Jesus é para você. E eu quero profetizar, irmãos, Jesus não vai ser só uma experiência na vida dos outros para você, não. Ele vai ser uma experiência viva no teu coração, na tua casa, no teu casamento. Você vai experimentar a vida de Jesus. Deus não é um Deus para ser estudado só, Ele é um Deus para ser experimentado. Por isso que a Bíblia diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Você pode ver uma receita de bolo na internet e falar: uau, que bolo gostoso. Mas se você não pegar aquela receita e colocar dentro da sua casa, ir para o supermercado, fazer a compra dos ingredientes e transformar aquilo naquele bolo, você nunca vai saber o sabor daquele bolo. A vida com Deus é assim. Você pode vir todos os domingos para a igreja, ouvir uma palavra da boca de um pastor, de um profeta, ouvir um testemunho na internet, mas se você não tiver uma decisão de falar: eu não quero mais ouvir sobre Deus, eu quero experimentar sobre Deus. Aliás, põe a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado e fala assim: você não só vai ouvir sobre Deus, você vai provar o que Deus é, você vai saber o que Ele faz. Em nome de Jesus eu quero profetizar isso aqui. Nós somos uma igreja que não viveremos de testemunhos dos outros, teremos as nossas histórias, teremos os nossos testemunhos, viveremos coisas grandiosas com Jesus. E Jesus começa a perguntar: então o que eu sou para vocês? E Pedro levanta a mão, irmão, e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e fala: uau, Pedro,
Que revelação! Não foi nem carne nem sangue que te deu essa revelação, mas foi o meu Pai que está nos céus. Porque Pedro estava andando com Jesus e ele descobre quem Jesus é de fato. Jesus não era somente um homem, ele era o Cristo, o ungido de Deus, enviado na terra para a salvação da humanidade. Jesus olha para Pedro e fala assim: eu vou te dizer uma coisa, Pedro, você é bem-aventurado, você é feliz. E por essa revelação que você teve, eu vou lançar uma sentença, uma palavra sobre a tua vida. Você é Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja. Eu acho maravilhosa a parte final desse versículo, Gils, porque ele lança uma sentença sobre todos nós, sobre a igreja, sobre o coletivo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Igreja não sou eu, igreja somos nós. Igreja não é singular, igreja é plural. Eu não sou a igreja. Na minha individualidade eu sou um filho amado de Deus, perdoado, comprado pelo sangue do Cordeiro. Na minha individualidade eu sou mais do que vencedor, eu sou bem-aventurado, eu sou amado por Deus. Mas quando eu me junto com você, eu me torno igreja. Porque igreja é coletivo, igreja não sou eu, igreja somos nós. Você pode repetir isso, fala assim: igreja somos nós. Igreja não se conjuga no singular, irmão. Tem um engano hoje propagado dizendo eu sou a igreja. Não, irmão, você não é a igreja sozinho. Nós somos a igreja. Sabe essa palavra igreja nesse texto? É a palavra eclesia ou eclésia. E no original ela é um termo político que Jesus toma emprestado da política para explicar uma verdade. Na antiga Roma era um império poderoso, ele conquistava muitos territórios. Então o que acontecia? Como é que Roma conquistava? Primeiro, quando eles chegavam num território, eles entravam naquele território, eles derrubavam as fortalezas, dominavam todos os lugares. E quando o território estava todo dominado, eles tinham um passo seguinte. No primeiro momento, para dominar o território, eles chamavam uma equipe, um time, uma guarnição, que Roma chamava de apóstolos. Quem eram os apóstolos? Eram aqueles que entravam nos territórios, entravam nos lugares para dominar, para derrubar as muralhas, para abrir um caminho. Depois que os apóstolos cumpriam a sua missão, eles entravam em contato com Roma e falavam assim: Roma, agora pode mandar a eclésia ou a eclesia. Quem era a eclésia ou a eclesia? Era uma segunda guarnição que trabalhava depois da operação dos apóstolos. E qual era a missão da eclésia? Era implantar a cultura de Roma naquele território conquistado. Então eles tinham uma missão de fazer com que aqueles cidadãos que foram recentemente conquistados pensassem como romanos, falassem como romanos, se vestissem como romanos. Jesus pega um termo emprestado da política e fala o seguinte: Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Ele estava dizendo o seguinte: nós estamos vindo aqui, derrubando muralhas, abrindo caminho. Eu estou agora reconciliando o homem com Deus. Eu, pelo meu sangue, pelo novo e vivo caminho, vou agora abrir um caminho para o céu se manifestar na terra. E eu vou edificar a minha eclésia, para que ela possa andar pelas ruas da cidade e ensinar aqueles homens e mulheres a pensar como filhos de Deus, falar como filhos de Deus, a se vestirem como filhos de Deus. Então a igreja, a eclésia, ela tem uma missão, muito além de se reunir aos domingos. A igreja é a resposta de Deus para o mundo. A igreja é a resposta de Deus para uma cidade. Tira a igreja de uma cidade e vê o que acontece. Tira a igreja de operação do mundo e vê o caos que fica. Porque tudo que Jesus vai fazer, com todo respeito aos meus amigos da política, mas tudo que Jesus vai fazer, Ele vai fazer por meio da igreja. Tudo que Jesus vai fazer na terra, Ele vai fazer por meio da igreja. É a igreja, irmãos, que tem o encargo de cuidar do órfão, da viúva, do necessitado. É a igreja que precisa formar cidadãos. É a igreja que precisa educar a sociedade. É a igreja que precisa influenciar. Aliás, o silêncio da igreja abriu uma porta terrível para ideologias malignas. Quando você estuda a história da igreja, você vê que Harvard e Yale, as maiores faculdades do mundo, foram fundadas por irmãos cristãos. Hoje nós temos um caos na educação. Por quê? Porque a igreja parou. Jesus nunca quis que a igreja parasse ou perdesse o seu movimento. Então nós precisamos entender que nós, como igreja, temos uma responsabilidade para fora. Eu, na igreja, preciso entender o meu movimento para fora. E como é que a igreja nasce, irmãos? A igreja nasce com pessoas comuns. Gente
que tinha problema, gente que saía para trabalhar e trabalhava a noite toda e não tinha resultado, gente que tinha dificuldades, gente que sentia dor de barriga, gente comum, como eu e você. Tem alguém que é comum aqui? Gente comum. A igreja não nasce com super pessoas, pessoas inteligentíssimas, com os intelectuais da época, não. Jesus olha na sociedade, pega homens comuns, homens responsáveis, homens que estavam trabalhando e que estavam envolvidos num projeto sério, mas gente que trabalhava, gente que estudava, gente que fazia a vida acontecer, pessoas comuns que experimentaram o poder transformador do Evangelho e se tornaram habilitados para fazer coisas extraordinárias. Pessoas comuns, quando são alcançadas pelo poder transformador do Evangelho, se tornam pessoas que podem fazer coisas extraordinárias. Sabe o que te faz especial? O que te faz especial não é o teu currículo, o que te faz especial não é o teu estudo, o que te faz especial não é a quantidade de dinheiro que você tem na tua conta, o que te faz especial é o poder de Jesus habitando dentro de você. E esse poder, ele precisa ser usado. Quando Jesus fala em Marcos capítulo 16, eu espero que você receba essa palavra hoje, porque essa é uma palavra de ativação, e eu quero profetizar a virtude em Guarulhos. Se prepare, porque está vindo um tempo de uma nova movimentação sobre essa casa, sobre essa igreja, e o Senhor vai começar a surpreender você. Marcos capítulo 16, versículo 16, Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Tem alguém que crê em Jesus aqui? Se você crê, você já está habilitado para viver o quê? Para viver isso que Jesus falou: aqueles que creem em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pregarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus não estava falando para os pastores aqui, ele estava falando para os discípulos, para os homens e mulheres que estavam apaixonados pela presença dele. Ele estava dizendo o seguinte: eu não quero usar só os pastores, eu não quero usar só os apóstolos, os bispos, os profetas, não. Eu quero usar gente comum, que crê no poder do meu nome, porque gente comum, que crê no poder do nome de Jesus, que é alcançado pelo poder transformador do Evangelho, é habilitado para fazer coisas extraordinárias. Lá no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, você tem a autoridade do nome de Jesus para manifestar o reino de Deus. Eu vou lá ligar para o pastor vir aqui. Não, filho, você tem autoridade. Se você é alguém que crê no Senhor Jesus, é habitado pelo Espírito Santo, Deus te deu autoridade para fazer coisas extraordinárias. Ter Jesus na sua vida, irmão, não te torna melhor que os outros. Ter Jesus na sua vida não é para você ficar metido com o nariz empinado, achando que você é alguém muito, muito, muito amado. Não, ter Jesus na sua vida te torna melhor para os outros. Sabe para que Deus te dá dinheiro, irmão? Não é para você ser melhor que os outros, é para você ser melhor para os outros. Sabe para que Deus te dá habilidade? Não é para você ser melhor do que os outros, é para você ser melhor para os outros. Sabe porque o Senhor te deu um dom? Não é para te fazer melhor do que os outros, Ele te deu um dom para te fazer melhor para os outros. Ter Jesus na sua vida não te torna melhor do que ninguém, te torna mais responsável com aquilo que você carrega para servir o teu próximo. Nós como igreja não somos melhores do que alguém nessa sociedade, temos uma responsabilidade maior de servir a sociedade com o amor de Jesus. Por isso nunca foi ideia de Jesus uma igreja parada, nunca. Uma igreja que fica estática, irmãos, coisas paradas perdem a vida. Experimenta deixar uma água parada, põe água no copo, depois de 30 dias vai lá e pega para ver como ela fica. Ela perde a sua missão, ela perde a sua capacidade de servir. Uma igreja parada perde a sua missão. Por isso nós não podemos ficar parados. Diga para a pessoa que está solta e fala assim: nós não podemos ficar parados. Nós não podemos. Vir para o culto é parte, mas não é tudo. Vir para o culto faz parte, mas não define. Vir para o culto é cultura da reunião, isso é importante. Mas se a sua vida cristã se resume de domingo em domingo, e depois de segunda a sábado você
não vive igreja, você não está conectado com a missão da igreja. Hoje, nessa noite, eu quero declarar que o Senhor vai ativar o teu coração e vai começar a mudar coisas que de alguma forma estavam te impedindo de viver poderosamente. Mateus capítulo 28, versículo 18 diz assim: e Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É interessante que gente comum, como eu e você, começou um movimento grandioso que nunca mais parou, chamado igreja. A igreja é um movimento criado pelo próprio Cristo, para poder transformar a sociedade. Jesus nunca quis que a igreja funcionasse somente para os crentes. Aliás, essa era a ideia dos primeiros discípulos, pregar só para os judeus, até que Jesus vem, até que uma visão vem sobre a vida de Pedro, o mesmo Pedro que teve a revelação, o mesmo Pedro que faz a primeira pregação, na primeira igreja, o mesmo Pedro que tinha a ousadia. Ele estava tomado por um engano. E qual era o engano? Pedro só queria pregar para os judeus. Eu nasci na igreja, irmãos, e eu fui treinado para falar só com crente. Quando tinha alguém que falava uma coisinha diferente perto de mim, eu já me afastava e falava: meu Deus, eu preciso sair de perto, porque senão isso vai me contaminar. Foi colocado um medo nos cristãos, de que os cristãos precisavam se reunir em guetos. Pelo contrário, Jesus nunca quis que a gente ficasse fechadinho. A ideia de Jesus é que a gente fosse por todo mundo e influenciasse toda uma geração de pessoas. Agora você precisa entender por que ele fez isso, porque ele sabia o poder que ele daria para você. Jesus te conhece, ele acredita naquilo que ele derramou sobre a tua vida, ele sabe que você tem dentro de você uma vida que transforma situações. Pedro um dia recebe uma visão, e a visão era que um lençol veio sobre ele, amarrado por 4 pontas, e em cima desse lençol tinha animais de todos quanto é espécie, e uma voz fala para Pedro: mata e come. Pedro era um judeu, e ele falava assim: jamais eu vou fazer, eu nunca coloquei dentro de mim algo contaminado. Está lá em Atos capítulo 10, eu não vou ler para a gente poder ganhar tempo, são vários versículos, mas ele começa a discutir com aquela voz, e aí a voz fala assim para Pedro: Pedro, não considere impuro aquilo que eu santifiquei. Nesse mesmo instante, estava acontecendo algo paralelamente a essa mesma situação. Um anjo, um mensageiro havia ido na casa de um homem, de um centurião chamado Cornélio. A Bíblia fala que ele era um gentil, que amava a Deus, piedoso, mas não conhecia o Evangelho de Jesus. E como havia um entendimento equivocado na igreja do primeiro momento, de não pregar para os gentios, Deus precisa tocar no coração de Pedro, para mostrar que ele queria salvar todo mundo. Aí Deus vai na casa de Cornélio, e manda Cornélio mandar mensageiros na casa de Pedro. Está lá registrado, Atos capítulo 10. Os mensageiros vão até a casa de Pedro, e quando Pedro recebe aqueles homens vêm com uma mensagem: o nosso Senhor recebeu uma visita de anjos, e mandaram vir aqui buscar você para ir lá na casa dele. E quando ele chega na casa de Cornélio, ele vê que Cornélio não era um crente, não era um judeu, e ele começa dizendo o seguinte: olha, vocês sabem que eu não deveria estar aqui. Dá para você imaginar? Pedro fala assim: se alguém descobre que eu estou aqui, mas eu não quero ser desobediente à visão que Deus me deu. E ele conta a visão, e ele prega o Evangelho de Jesus. Sabe o que acontece? A casa de Cornélio toda se rende aos pés de Jesus. Naquele mesmo instante eles são cheios do Espírito Santo, e depois são batizados. A ideia de Jesus é que a igreja, ela entra em lugares amando pessoas, transformando realidades. Jesus nunca imaginou uma igreja parada. Por isso, o Evangelho se espalha através do movimento da igreja. E quando você vai estudar, você vai ver que o Evangelho começa a se espalhar através dos pequenos comerciantes da época. Do cara que tinha a lojinha de peixe, do cara que tinha a sapataria, do outro que pegava o barco para fazer o transporte para o outro lado do lago. Eles tinham uma consciência: eu fui afetado pelo Evangelho transformador de Jesus Cristo, agora eu preciso começar a testemunhar. Então eles começaram a espalhar o Evangelho por toda a região.
Talvez você ache que porque você é um empresário, tem uma lojinha de alguma coisa, vende alguma coisa na internet, você fala, não, isso é trabalho do pastor, isso é trabalho do Rodrigo, da Carol, do Mário, da Elisângela, de alguém que foi eleito por Deus para fazer isso. Não, isso é missão da igreja. Se você é a igreja, você tem uma missão, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Levanta sua mão e fala assim, eu tenho uma missão como igreja. Fala assim, como igreja, eu preciso ir. Ir para onde, pastor? Para o trabalho, para a faculdade, no condomínio. Você precisa ir, irmão, com uma consciência de que você é um propagador da mensagem de Cristo. Às vezes na sua cabeça está aquele medo, mas eu não sei falar. Quem disse que você tem que falar? Você tem que viver. Quando você vive os princípios, quando você coloca essa palavra para dentro da tua vida, para no teu casamento, na tua empresa, quando você vive o que está escrito aqui, você não precisa abrir tua boca, irmão, você já está influenciando. Não adianta você ser um pregador teórico que não sabe viver aquilo que você ensina. Aliás, nós corremos um grande risco como cristãos, ensinar muito bem aquilo que a gente vive muito mal. Nós precisamos reverter essa chave e mudar essa realidade no nosso coração. A Bíblia nos chama de cartas vivas. Sabe o que é uma carta viva, irmão? Você não fala, as pessoas leem você. Elas olham para o teu casamento e falam, eu quero um casamento assim. Elas olham para o teu jeito de fazer negócio e elas falam, esse cara é diferente, essa mulher é diferente. Se você é uma manicure, atende as mulheres lá no seu, como é que chama, salão? Ao invés de ficar falando mal da vida alheia, ele poderia estar falando, sabia que Jesus pode mudar a tua vida? Porque eu nunca fui fazer a unha, irmão. Aliás, se você é um homem que está indo fazer a unha em salão de beleza, converte o teu coração, arrependa-te. Mas eu escuto, eu tenho 2 mulheres em casa que fazem isso, e às vezes ela fala, nossa, não aguento mais ir naquela mulher, ela fala tanta besteira, ela fala mal de todo mundo. Mas isso não só é manicure, é todo mundo. Às vezes você entra na onda de falar mal da economia, falar mal do Brasil. Irmão, você é um filho de Deus e tem uma missão de transformar a sociedade. As pessoas precisam olhar para nós como igreja e ter uma resposta, uma esperança. Todo mundo pode estar murmurando, mas quando encontra com você, precisa fechar a boca e falar assim, ó, esse cara crê que Deus pode fazer o impossível. Bate na mão do seu irmão e fala assim, nós somos a igreja de Jesus. Nós temos uma missão de transformar a sociedade. Agora, irmãos, nunca foi ideia de Jesus que o povo viesse para a igreja. Eu estou te chocando, né? A ideia de Jesus fosse que a igreja fosse até o povo. Ah, pastor, não acredito não. As portas do inferno não prevalecerão. Já viu porta andar? É a igreja que se movimenta, irmãos. É a igreja que entra na escola. É a igreja que entra na política. É a igreja que entra na empresa. É a igreja que entra no ônibus, no metrô. É a igreja que vai. E como resultado o povo vem, porque foi alcançado pela igreja. Nosso objetivo aqui na Virtude em Guarulhos não é colocar mais cadeira, encher esse prédio um monte de gente. Ainda que isso vai acontecer, se prepare. Se prepare, nós vamos ter mais um culto. E se eu fosse você, Rodrigo, eu não faria culto à noite não, eu faria 2 de manhã, viu? É mais inteligente, viu? Vai encher, irmão, sabe por quê? Porque tem vida de Deus. O povo está cansado de teoria. Quando encontra um povo que adora em espírito e em verdade, uma palavra humilde, uma palavra sincera, gente de verdade que não tem vergonha de se esconder atrás do púlpito. Uma das coisas que eu falo para os nossos pastores, sejam reais, mostrem as suas fragilidades. O povo está cansado de super-homens, ninguém quer mais super-homem. Gente que fala de casamento, mas tem um casamento destruído, o povo está cansado. Nós somos a carta viva de Jesus. Somos a esperança do mundo. Quando o mundo olha para a igreja, o mundo precisa falar, ainda tem esperança. Tem um povo que adora a Deus, tem um povo que se ajunta para buscar a Deus, tem um povo que se ajunta para reverter situações. Nós temos uma palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Por isso se conecte. Agora essa é a face da igreja para fora. A igreja tem uma missão. Quem é empresário aqui? Levanta a mão. Deixa eu conhecer. Se você é um empresário, deixa eu liberar uma palavra sobre você. Lá na tua empresa, você é o pastor daqueles funcionários. Quem aqui é médico? Tem algum médico aqui, enfermeiro, alguém que trabalha na área da saúde? Levanta a mão. Lá naquele lugar, naquele hospital, você é a resposta para aqueles pacientes.
Tem algum professor aqui? Quem é professor? Levanta a mão, olha aqui, glória a Deus. Lá naquela escola, você é a resposta de Deus para aqueles alunos. Tem algum vendedor autônomo, algum trabalhador autônomo aqui? Seus clientes, aquelas pessoas que você se relaciona. Se você é um cabeleireiro, se você é um barbeiro, se você é uma manicure, aquelas pessoas que têm um contato com você, elas têm, através de você, a oportunidade de ter o contato com Cristo vivo. Talvez eles nem venham para a igreja, mas quando eles encontram com você, tem refrigério, tem alegria, tem paz, tem a autoridade de Jesus. Levanta sua mão e eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero declarar uma mudança de mentalidade hoje. A partir de hoje o Senhor ativando esse povo aqui, ativando você para ir por todo o mundo, sem medo, na autoridade do nome de Jesus, entendendo que você foi enviado, comissionado para transformar lá fora, para mudar lá fora uma realidade, para mudar na empresa, na escola, na educação, na economia, na política. O Senhor te ungiu, Ele te deu autoridade e disse: vão por todo mundo, preguem o evangelho, transformem as vidas. Isso não é um discurso de pastor que quer crescer a igreja, irmãos, isso são as palavras do nosso Senhor. E quando nós cremos nas palavras de Jesus, nós prosperamos. Talvez Deus vai começar a te dar criatividade para ir nos lugares e começar a manifestar a glória de Deus. Eu quero profetizar: Guarulhos vai ser invadida pela igreja de Jesus. Nós não vamos só abrir mais igrejas, não é essa a intenção, e talvez isso aconteça. Estamos indo inaugurar uma igreja lá no sertão da Bahia, na próxima semana, uma virtude no sertão da Bahia. A família está crescendo, a família está se estendendo, mas a ideia é que lá onde você está, o evangelho seja pregado. Na sua casa, no seu condomínio. Eu lembro que lá onde a gente mora, eu moro num condomínio de prédios, e na pandemia teve uma situação muito complicada lá um dia. Um dos nossos vizinhos, não se sabe porquê, pulou do apartamento e se matou. E ficou todo mundo com medo, Gilmar, ficou todo mundo com medo de morar. Começou um monte de gente querer vender o apartamento e ir embora do prédio, e começou aquele drama, aquela situação, todo mundo com medo de andar lá na área que ele tinha caído. Caiu bem perto ali da área do playground das crianças, ficou um negócio. Um dia eu estou em casa, aquele climão, sabe, já pandemia, todo mundo com medo de morrer, aí tem isso a mais, está todo mundo apavorado. Toca o interfone da minha casa, sem quem era? O síndico. E o síndico pede assim para mim: pastor, nós precisamos de um favor. Pois não. Eu convoquei uma reunião com todos os condôminos na quadra do nosso condomínio, e a gente precisa que o Senhor faça uma oração de libertação para nós. Aí todo mundo de máscara na quadra, estou eu, minha esposa, meus filhos, não dá nem para esconder que a gente é pastor. Senhor, eu quero declarar que o medo, o pavor, todos os espíritos malignos estão atormentando as mentes. Quando o povo se aflige, eles sabem aonde buscar resposta. Você precisa estar posicionado, porque talvez essa semana você vai ser um socorro da tua empresa, você vai ser o socorro na tua escola, você vai ser o socorro no teu condomínio. Ei, levanta a tua mão que eu estou profetizando. Talvez essa semana alguém te procure, alguém ligue para você, alguém mande um WhatsApp para você dizendo: por favor, fale algo sobre a minha vida. E por favor, se isso acontecer, não tenha medo, abra a tua boca e declare, porque o Senhor vai te usar. O Senhor vai te usar. Isso é um movimento da igreja para fora. Eu vou lá na academia do prédio, e aí os irmãos abençoados que vão lá me treinar, eles falam assim: pastor, meu nome é Luiz, irmão. Ao invés de chamar pelo meu nome, eles chamam de pastor. Aí esses dias, eu estava lá treinando sozinho, a galera que vai na academia fala assim: desculpa perguntar, por que te chamam de pastor? Oh meu Deus, eu estava quietinho aqui, porque é gente nova do prédio que ainda não me conhecia. Eu falei: por que você acha? A gente precisa se expor. O evangelho não comporta agente secreto. Eu vou repetir: o evangelho não comporta agente secreto. Está trabalhando, depois de 10 anos o povo sabe que você é crente, tem alguma coisa errada, meu filho.
Você está na escola e ninguém sabe que você serve ao Deus vivo, Criador de todas as coisas. Tem alguma coisa errada. Você precisa rever seu posicionamento, rever a sua ideia sobre o Evangelho, sobre Cristo. E eu quero profetizar que essas ideias caem hoje, as cadeias sejam quebradas hoje. Agora esse é o primeiro aspecto. Tem um outro aspecto do eu na igreja. Eu na igreja, dentro da igreja. Eu preciso entender que eu preciso também funcionar para fora, mas eu preciso funcionar para dentro. Não somos só um bando de doido que vai pela cidade, não, a gente se reúne. Qual o propósito? A igreja se reúne para se encher e se espalha para derramar. É importante que você como igreja se reúna, esteja conectado nos cultos de adoração ao Senhor, nos cultos de louvor ao Senhor, nas celebrações de domingo. Nós estamos aqui com um propósito, estamos aqui conectados, ajuntados para nos enchermos, porque daqui um pouquinho o culto acaba. Nós somos espalhados para transformar uma cidade. Aliás, vamos repetir isso, fala assim: a igreja se ajunta para se encher e se espalha para derramar. Uma vez mais, fala isso: a igreja se ajunta para se encher e se espalha para derramar. Agora presta atenção, eu na igreja não sou um espectador. A ideia de Jesus nunca foi que você viesse para ficar assistindo o culto. Vamos lá para ouvir a palavra do pastor Luiz. Vamos lá agora para ouvir a palavra do pastor Gilson. Vamos lá agora para ouvir a palavra do outro pastor. Não, tem uma missão de nós nos reunirmos como igreja. Aliás, você precisa entender que espectador você é na Netflix, espectador você é lá na televisão, no teatro. Aqui na igreja você é parte, você é família, você é filho, você é conectado. Aqui na igreja tem um propósito de você estar aqui, não é ficar todo domingo vindo. Entra domingo, sai domingo, entra domingo, sai domingo. Não, você é parte, diga assim: eu sou parte. Na igreja eu não sou espectador, na igreja eu não sou consumidor. Aliás, você precisa entender, você precisa resistir todos os dias a essa mentalidade de consumo. Nós estamos aqui, não é para consumir um bom louvor. Sabe, tem crente que vai procurando de igreja em igreja algo bom. Aí ele vai numa igreja, acha um louvor bom, mas na hora da palavra ele fala: não, essa palavra não é boa. Aí ele sai da igreja. Aí ele vai para outra igreja, vê o louvor bom, a palavra boa, mas o ministério infantil dessa igreja não é boa. Deixa eu te falar, não tem igreja perfeita, irmão. Você precisa perder essa sua mentalidade de consumo. Consumo você exerce lá no restaurante, no cinema, no shopping. Aqui na igreja não, aqui na igreja você entra para se tornar responsável. Não é para consumir, é para entregar. Nós temos uma responsabilidade. Aliás, o culto não pode ser consumido, o culto precisa ser prestado. Eu não vim aqui consumir um culto. O culto foi bom, hein? Aí o outro pode dizer assim: o culto foi ruim. O cara passou a semana inteira falando mal da vida dos outros, ouvindo só porcaria, assistindo filme o dia inteiro. Chega no culto, o culto foi ruim. Meu Deus do céu. O culto pode ter ruim para você, para mim pode ser bom, porque eu vim aqui com uma expectativa de adorar o Deus vivo, todo-poderoso, o Deus criador de todas as coisas. Agora você imagina se todos se reunissem com a mesma intenção de prestar culto ao Senhor, como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, no versículo 1: rogo-vos, apresentei os vossos corpos vivos, santos e agradáveis, que é o vosso culto racional. Nós não estamos aqui para consumir. Fala assim: eu não vim aqui para consumir. Não, você não veio aqui para consumir, irmãos. Então na igreja eu não sou um espectador. Repete isso, fala assim: eu não sou um espectador, eu não sou um consumidor, e eu não sou um número. Na igreja eu não sou um número, irmão. Nós não estamos aqui querendo crescer cada vez mais para ter uma igreja numericamente forte, para um dia chegar lá na prefeitura e falar: olha aqui, ó, eu tenho 2.000 cabeças. Parece gado, né? Tenho 2.000 cabeças lá, eu tenho 4.000 cabeças. Você está se escandalizando? Não é só pastor que trata pessoas como número, são pessoas que são tratadas intencionalmente como números, porque querem ser só um número. Irmão, na igreja eu sou filho, cada um importa. Na igreja todo mundo tem uma história e todo mundo tem um porquê. São pessoas comuns, tocadas pelo poder transformador do Evangelho, habilitadas para fazer coisas extraordinárias. Na igreja, irmãos, nós não podemos se tornar somente um número. Quantas pessoas a gente tem? A gente tem 300 pessoas agora lá. Não.
É uma, duas, quatro, cinco, não importa. Mas quando a gente se ajunta, a Bíblia fala que 2 ou 3 reunidos um propósito, coisas extraordinárias podem acontecer, porque nós não somos espectadores, nós não somos consumidores, nós não somos um número. Nós temos um chamado, e eu preciso entender que na comunidade de fé que eu pertenço, se você faz parte da Virtude em Guarulhos, você tem uma responsabilidade. Além de funcionar para fora como um crente cheio do Espírito Santo, você aqui dentro precisa entender que você não é um espectador, você não é um consumidor, você não é um número. Então o que eu sou? Eu sou membro do corpo vivo de Jesus. Como parte desse corpo, eu estou conectado ao corpo de Cristo, dando movimento. Na igreja, eu sou membro da família de Deus. E como parte do corpo, eu sou alguém que se reúne para se encher de Deus e para servir pessoas. Agora quer saber, irmãos? Na igreja, eu preciso me envolver. Tem gente que não se envolve na igreja porque foi ferido, se machucou, foi ofendido, viu coisas erradas acontecerem em nome de Deus, está com o coração dilacerado porque foi abusado por alguém em nome de Deus, entregou dinheiro, viu o dinheiro ser usado de forma equivocada, serviu no ministério e na hora que precisava de um socorro não foi socorrido, e hoje não se envolve mais, está fechado com o coração, não se afastou de Deus, mas se afastou do corpo. Deixa eu dizer algo para você, irmãos. Eu ouço pastores quase que toda semana, eu ouço pessoas o dia inteiro, atendo muita gente o tempo todo, e uma das coisas que mais me irritam é ouvir abusos pastorais, homens que estão em nome de Deus fazendo coisas terríveis. Me dá vontade às vezes de ir na igreja desses caras e falar: por favor, muda a sua vida, cara, larga isso, vai fazer outra coisa, volta para a empresa, volta para qualquer outro lugar, mas larga isso. Mas eu não posso fazer isso. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer diferente, a partir da onde Deus me colocou. Eu posso ensinar diferente, eu posso cuidar diferente, eu posso transformar pessoas e curar pessoas que foram ofendidas dentro da própria igreja, porque na igreja eu preciso me envolver, na igreja eu preciso me conectar. Se você não está conectado com ninguém, uma hora o teu coração se esfria. A igreja, eu preciso estar junto, eu preciso ter o senso de família, eu preciso saber o nome dos irmãos. Talvez não conheça todo mundo pelo nome, mas eu preciso conhecer pelo menos uma galera. Quando eu fico doente, eu tenho alguém para ligar. Quando eu estou com aniversário, eu tenho alguém para chamar. Coisa triste, irmão, é fazer um churrasco e não ter ninguém para comer a tua picanha, fazer você passar raiva e depois falar assim: cara, aquele cara come demais. Da próxima vez eu asso primeiro a capa de filé e depois deixo a picanha para o final, porque ele come tudo. Na igreja, irmãos, eu preciso me abrir para ser cuidado. É na igreja, eu na igreja, dentro da igreja, preciso me abrir para ser cuidado. Se ninguém está cuidando do seu coração, isso é um sinal de que você está se sentindo superior. Você precisa ser cuidado. Por que eu preciso ser cuidado? Porque chega uma hora que depois de ser cuidado, você está habilitado para cuidar. Você não é só para ser cuidado, irmãos. Deus quer encher você, cuidar de você, para te levar a cuidar de alguém. Eu não senti um amém tão fervoroso, porque eu sei que ser cuidado não é bom, mexe com a gente, tem confronto, mas como é bom ser cuidado também, não é? Quem aqui já foi cuidado e transformado aqui? Eu sei de pessoas que foram transformadas, que estavam com casamentos destruídos, e quando começaram a ser cuidados, os casamentos foram restaurados. Eu sei de gente que estava quebrado financeiramente, mas quando se abriu para ser cuidada, hoje está prosperando, está vivendo transformações. Eu sei que tem pai que tinha desistido de seus filhos, mas quando abriu o coração para ser cuidado, agora está se tornando um pai exemplar, remiu a sua geração e está vivendo algo incrível. Agora eu também sei que quando alguém é cuidado e se abre para ser cuidado, esse alguém começa a se tornar responsável e abre o coração para também cuidar. Começa a cuidar do próximo, começa a se importar. Sabe, nós não somos uma igreja que queremos empurrar para você trabalho, serviço, mas é uma responsabilidade. Todo cristão precisa ser cuidado e precisa cuidar. Vamos repetir isso, fala assim: todo cristão precisa ser cuidado e precisa cuidar. Pastor, eu não estou nem sendo cuidado, não estou nem cuidando. O negócio está feio, irmão. Por onde eu começo? Sendo cuidado.
Começa procurando alguém para falar o teu coração. Começa procurando alguém para cuidar do teu coração. Começa procurando alguém para cuidar da tua vida. Não cuidar da tua vida no sentido de ser um mexeriqueiro, alguém invasivo, mas alguém que possa ter uma voz no teu coração. Qual que é o propósito disso? Que em algum momento, você vai começar a cuidar de alguém. Porque não é possível você ser tão amado e não devolver esse amor na vida de alguém. Não é possível você ser tão transformado e não devolver essa transformação na vida de alguém. Na igreja, eu preciso servir com o meu dom. Todo mundo aqui tem um dom. Quem aqui sabe fazer alguma coisa? Vou perguntar de novo. Quem aqui sabe fazer alguma coisa? Ah, bom, irmão. A gente acha que na igreja, Gilson, só existe duas coisas para a gente fazer: cantar e pregar. Eu sou da igreja desde criancinha, Marcelo. Aí, tinha na igreja de antigamente, porque tem gente que tem saudade da igreja de antigamente. Eu não tenho saudade nenhuma da igreja de antigamente. Por quê? Porque a igreja de antigamente ficou em antigamente. Jesus está fazendo coisas novas hoje. E se você não se cuidar, você se torna um jornal de ontem, irmão. Um jornal de ontem não serve para nada. Sabe para que serve o jornal de ontem? Alguém tem cachorro em casa? Alguém tem periquito, papagaio? Para que serve o jornal de ontem? Uma igreja não pode se tornar um jornal de ontem. Uma igreja não pode se tornar uma igreja de antigamente. Mas na igreja de antigamente tinha uma mania muito feia. Os irmãos iam cantar e já começava assim: eu saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu quero pedir perdão para os irmãos, porque eu não sei cantar, mas em nome de Jesus, eu vou cantar para o meu Senhor. E os irmãos perdoem qualquer desafinação e qualquer falha. O irmão dava uma raiva. Não sabe cantar, infeliz. Para que vai cantar aqui em cima? Canta aí embaixo. Imagina eu. Irmãos, me perdoe, eu não sei pregar, nunca li a Bíblia, não conheço nada de Jesus, mas eu vim aqui, e se eu pregar alguma heresia, algum erro teológico, me perdoe, porque na verdade eu quero pregar. É por isso que na igreja a gente faz audição hoje para música. Porque você não sabe cantar, para que você quer cantar, irmão? Canta aí embaixo. Você não sabe pregar? Não prega, vai fazer outra coisa. Por isso que eu perguntei, quem é que sabe fazer alguma coisa aqui? Todo mundo levantou a mão. Fazia uns 30 dias que eu não vim aqui na igreja de Guarulhos, eu vim aqui. Aí entrei lá no Ministério Infantil. Quem entrou lá no Ministério Infantil agora esses dias aqui? Parede pintada, desenho tudo colorido, Gilson. Rodrigo, quem fez isso? Ah, foi o irmão fulano. Ele era grafiteiro. Grafiteiro é aquele famoso pichador, irmão, sabe assim? Tem lugar para você, com aquilo que você sabe fazer. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: na igreja tem lugar para você fazer aquilo que você sabe fazer. Pastor, tudo que eu sei fazer é um bolo. Então faz o bolo para o café da virtude aqui antes do culto. Pastor, tudo que eu sei fazer é saber ensinar os outros a fazer exercício. Isso é um recado, Deus está falando com alguém aqui. Vem num sábado de manhã colocar o povo em movimento aqui de forma coletiva. Começa um ministério. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Começa o ministério Virtude Fitness. Pastor, sabe qual é o meu maior sonho? É ter um motoclube. Eu gosto de andar de moto, Harley Davidson. Irmão, eu não tenho nenhum apreço por moto, mas deve ter um monte de gente aqui que gosta de andar de moto. Junta essa galera, anda por Guarulhos pregando o evangelho. Não, pastor, minha vontade mesmo é andar de bicicleta, juntar uma turma de bicicleta. É isso que você sabe fazer. Na igreja eu sirvo com o meu dom. Pastor, eu não sei fazer nada, só sei limpar. Vem limpar. Pastor, eu só sei fazer elétrica. Irmão, eu tenho certeza que se a gente não precisar de um eletricista aqui, a gente sabe quem vai estar precisando e não pode pagar. E você, como igreja, pode servir na igreja com aquilo que você sabe fazer. Igreja não é um lugar onde eu só consumo, onde eu só recebo. É um lugar onde eu entrego não só o que eu tenho de dinheiro, mas o que eu tenho de habilidade. Tem gente aqui, irmão, que sabe falar muito bem. Tem gente aqui que sabe treinar pessoas. Tem gente aqui que sabe falar sobre oratória. Tem gente aqui que sabe fazer coisas incríveis. Lá na igreja da Vila Prudente, a gente tem pessoas que têm dons peculiares. Tem um menino chamado Tiago Delite. Ele é um rapper, faz poesia. A gente ama ele, de vez em quando ele até canta no louvor. Ele entra, no meio da adoração lá, nós estamos adorando,
que ele sabe fazer. Fomos para a Bahia, está aqui o Messias. Messias é cabeleireiro. O ano passado foi com a gente para a Bahia, cortou uns 100 cabelos por dia. Eu não sabia, pastor, que eu posso servir com o meu dom. Você acha que na igreja a gente só canta e prega? A igreja é o corpo vivo de Jesus que toca pessoas. Ei, quem aqui é parte da igreja de Jesus? Na igreja tem lugar para você fazer aquilo que você sabe fazer. Na igreja eu posso fazer aquilo que eu sei fazer. Advoguei durante muitos anos ganhando dinheiro. Hoje eu advogo só de graça. Como, pastor? Aconselhando. Os irmãos sabem que eu sou advogado, liga para mim, pastor, eu preciso de um conselho. Eu estou achando que é coisa espiritual, eu sempre caio nessas pegadinhas. Pastor, eu comprei um carro. O carro tem o defeito, como é que eu faço? É o que Deus me deu para fazer. É a parte que me cabe para servir além do púlpito. É o que eu posso servir aos irmãos. Não estou falando que você tem que fazer de graça aquilo que Deus te deu para ganhar dinheiro. Hoje eu não ganho mais dinheiro como advogado, então eu posso abrir mão disso para poder servir. Mas tem algo que você faz, que você pode colocar na mesa para servir a comunidade de fé que você participa. Na igreja tem lugar para você fazer aquilo que você sabe fazer e beneficiar o coletivo. Por isso eu quero ativar uma palavra sobre o teu coração. Não retenha o dom que Deus colocou na sua vida. Comece a multiplicar isso, comece a lançar, comece a falar, comece a se dispor. Na igreja eu preciso ter um discurso, e que não é aquele discurso, e aí, está tudo bem aí? Não, na igreja eu preciso mudar o meu discurso. É perguntando, como é que eu posso ser útil, pastor? Aonde é que eu posso servir? Qual é o lugar que eu posso fazer alguma coisa? Me fala, pastor, nem que for para lavar o banheiro. Eu queria muito lavar o banheiro. Hoje ninguém mais quer lavar banheiro na igreja, irmão. De verdade, a gente nem precisa. Mas seria tão bom se tivesse gente para fazer. Quando nós estamos aqui, tem gente lá cozinhando. Tem gente que chega aqui 4 horas da tarde para poder colocar um café na mesa para você. Talvez você nunca vai ver uma daquelas pessoas aqui com o microfone na mão, orando por alguém, mas eles estão servindo com aquilo que Deus colocou nas mãos dele. Porque na igreja eu sirvo com o que eu tenho, com o que eu sou e com o que eu faço. Repete isso, fala assim: na igreja eu sirvo com o que eu tenho, com o que eu sou e com o que eu faço. É na igreja, irmão. Agora na igreja, e eu estou terminando, na igreja eu invisto na expansão do reino com os meus recursos. É por isso que a gente abre um espaço para você ofertar e dizimar aqui. Na igreja nós precisamos nos envolver financeiramente. Toda casa que tem pessoas responsáveis, essas pessoas participam financeiramente das obrigações da casa. Nós não podemos fechar os olhos para esse ponto. É muito bom ter um bom louvor como esse, uma boa palavra, um bom prédio. Você vai lá, aonde você vai, está tudo excelente, banheiro bom, irmão, cadeira boa. Você gosta dessa cadeira? Gosta ou não gosta? Ou você prefere aquela de plástico? Porque a gente pode trocar também, é mais barata. Aquela que quebra quando você senta, sabe? Como é que isso funciona, pastor? Isso funciona quando você é dizimista, quando você é um ofertante, quando você é responsável. Na igreja eu sou responsável, inclusive nas minhas finanças. Vamos repetir essa declaração? Fala assim: na igreja eu sou responsável, inclusive com as minhas finanças. E não fica preocupado não, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não perde a capacidade de devolver para você multiplicado aquilo que um dia você entregou para Ele. Pastor, eu não vou dar porque eu tenho medo de ficar sem. Você não entendeu o Pai que você tem. Deus não tem falta de nada. Quando você entrega, Ele multiplica, Ele devolve, Ele faz uma porta nova se abrir, Ele prospera você, Ele abre um negócio para você. E eu quero declarar essa igreja prosperando mais e mais. Eu quero terminar esse texto, essa palavra, lendo o texto de Atos capítulo 2, versículo 44, que diz assim: e todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha o que acontecia aqui, era uma igreja que se reunia para louvar o Senhor, mas se reunia para cuidar uns dos outros. Eu na igreja tenho uma responsabilidade de cuidar do meu irmão. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: aqui na igreja
nós cuidamos uns dos outros. A sua dor tem que ser a minha dor, e a sua alegria tem que ser a minha alegria. É na igreja que a gente aprende o valor de chorar com quem está chorando, e de se alegrar com quem está se alegrando. Por isso na igreja nós somos habilitados por Deus, por mais simples que nós somos, a fazer coisas extraordinárias. Somos a resposta de Deus para um mundo caído, irmãos. Eu creio que Deus vai levantar você na sua área de influência. Se você é um empreendedor, um professor, um médico, um enfermeiro, se você é alguém que trabalha na internet, se você é um influencer, o que você está fazendo? Deus vai levantar você, e eu quero profetizar isso, irmãos. Aquilo que você faz tem valor no reino de Deus. Recebe essa palavra hoje. Eu na igreja não posso ficar parado. Por um momento eu posso dar trabalho. Todo mundo que chega começa a dar um pouquinho de trabalho. Você nunca chega bem no lugar que você está indo pela primeira vez. Tem coisa para alinhar. Mas como é bom quando a gente se abre e deixa o Espírito Santo fazer a obra, irmão. Porque nós todos aqui precisamos da ação poderosa do Espírito Santo. Por mais boa intenção que nós tenhamos, não é, Rodrigo, não é, Carol? A gente quer que todo mundo viva bem. A gente quer que todos os casamentos sejam restaurados. De verdade, essa é a nossa intenção. Eu queria que você acreditasse nisso. Quando a gente está aqui, sabe qual é a nossa expectativa quando a gente prega uma palavra? É que todo mundo saia daqui transformado, que todo mundo saia daqui curado. Eu, se pudesse decidir sobre a sua vida, você não ia ter necessidade nunca mais, irmão. Mas eu não tenho esse poder. Meu poder é te servir, através da pessoa do Espírito Santo, para que aquilo que o Senhor começou, Ele conclua. E eu não quero me furtar, eu não quero negar para você o meu papel dentro da igreja, que é poder amar você, servir você e a tua casa. Eu quero orar por você nessa noite. Se você recebe essa palavra e quer se levantar para poder dar uma resposta para o Senhor como igreja, fica de pé, eu quero orar por você. Tem lugar para você ser quem você é dentro da igreja. Tem lugar para você fazer o que você sabe dentro da igreja. Eu vou perguntar mais uma vez aqui: quem aqui sabe fazer alguma coisa? Levanta a mão. Fica com a mão levantada e olha para perto de você. Tem alguém aí com a mão abaixada? Pastor, eu sou policial, o que eu posso fazer? Prender as pessoas dentro da igreja? Não. Monta um time de segurança, para dar mais segurança para a gente estacionar o carro. Pastor, lá na igreja nós temos Juquinha, nosso administrador. Deus colocou um negócio no coração dele. Ele começou a trabalhar com a internet, trabalhar com o Mercado Livre. E Deus colocou um negócio junto, ele junto com outro pastor, o Jean, que eles fariam um treinamento para ensinar pessoas, missionários, homens que vivem no Evangelho, a ganharem dinheiro vendendo produtos na internet. Isso começou a tomar uma proporção, irmãos. Deus tem prosperado a vida do Juca, prosperado a vida do Jean, prosperado as pessoas que têm chegado perto dele. Mas isso é igreja? Isso é igreja. É um projeto para os crentes, é um projeto para os filhos de Deus. Lá em São Paulo agora, um dos nossos diretores de empresa lá pediu para a gente: por favor, pastor, eu preciso de 49 funcionários para a minha empresa. Por favor, vocês têm pessoas precisando trabalhar na área de energia elétrica. A gente precisa contratar 49, e eu falei com a diretoria, o presidente da empresa, e validei um projeto só para contratar crente. Eu dei graças a Deus, porque durante muito tempo, as empresas não queriam mais contratar os crentes. Essa história vai mudar a partir de nós, irmãos. Ei, vai ter gente batendo na tua porta, pedindo por favor para você trabalhar para Ele. Não é porque você é muito bom, é porque você é possuído pelo Espírito de Deus, que te dá sabedoria, te dá graça, te dá favor. Vai ter fila de gente querendo comprar os teus produtos. Não é porque você é bonitinho, não. É porque você entendeu que você é igreja para fora, que você é igreja dentro, e que você como igreja é o corpo vivo de Jesus se movimentando na terra. Agora, eu quero te fazer um convite. Talvez nesse contexto você nunca tomou uma decisão de fazer parte da igreja. Quem é que faz parte da igreja? Não é aquele que vai na secretaria e faz uma carteirinha de membro. Na igreja de Jesus a gente só faz parte quando a gente recebe a vida de Jesus.
A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E só há uma forma de você fazer parte da igreja de Jesus: é entregando a tua vida ao Senhor Jesus, é entregando o teu coração para o Senhor Jesus. Talvez essa seja a sua noite, a sua oportunidade de fazer isso. Eu quero te convidar, se você hoje quer entregar o teu coração para Jesus, eu queria te conhecer e poder orar por você. Nós não vamos te constranger, mas eu gostaria de pedir para você levantar a sua mão, porque eu quero orar por você. Tem alguém hoje que quer entregar o coração para Jesus? Levanta a mão assim bem alto para eu poder ver. Se tem alguém aqui hoje que quer entregar o coração, entregar a vida, dizer para o Senhor Jesus: eu não quero mais ver uma vida sozinho, eu quero viver uma vida na tua família, Senhor. Tem alguém aqui hoje que quer entregar a vida para Jesus? Aleluia. Que bom que nós estamos em família. Isso te torna ainda mais responsável, porque nós acreditamos que todos os cultos tem que ter gente se entregando para Jesus. E eu quero profetizar, irmãos, daqui para frente Deus vai usar você lá fora para trazer gente aqui para dentro. Eu vou profetizar isso. Deus vai usar você lá fora como sal e luz. Deus vai usar você no teu trabalho, na tua família. Deus vai usar você nas ruas dessa cidade para pregar o evangelho. E nas próximas reuniões as pessoas vão vir para você, vão falar: eu quero ir nesse lugar aonde você me falou. Quem recebe essa palavra aqui hoje? Levanta a sua mão e diga: a igreja se ajunta para se encher, mas quando ela se espalha para derramar. Levanta bem alto a sua mão, deixa eu profetizar. Eu quero profetizar. Deus vai começar uma obra nova através da sua vida. Deus hoje está te ativando para se tornar alguém cheio do Espírito Santo. Eu quero declarar e profetizar que essa igreja, que você e eu seremos profundamente tocados e transformados a partir dessa noite. Se você deseja viver algo novo na tua vida com Deus, levanta a sua voz e eu quero te dar 1 minuto para você orar e pedir: Senhor Jesus, eu quero fazer diferença. Eu quero a partir de hoje ser alguém que influencia. Eu quero ir para a sociedade, eu quero ir pelas ruas, eu quero ir pelos lugares aonde o Senhor me levar, transformando pessoas. Faça essa oração agora. Faz essa oração, por favor. Se você quer ser usado por Deus, comece a pedir: Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor em nome de Jesus. Sim, Senhor. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Vamos à virtude. Levante sua voz, diga isso nessa noite. Declare pelas ruas, diga isso. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Você pode pôr mais volume na sua voz. Levante sua voz, diga isso. Declare pelas ruas. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sim. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Diga isso. Teu nome é cura. Levante sua voz, diga. Teu nome é cura. Eu acho que você pode aumentar o volume da sua voz e dizer isso para Ele. Vamos lá, virtude. Levante sua voz. Vamos dizer uma vez mais. Só a igreja e o teclado. Declare pelas ruas. Diga isso. Declare pelas ruas
Você pode colocar mais energia na sua voz e profetizar. Levanta suas mãos e diga isso. Declare pelas ruas. O nome de Jesus, sobre a escuridão vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Agarra na mão dessa pessoa que está ao seu lado aí, por favor. Una aqui os corredores. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: nós somos a igreja gloriosa. Fala assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora olha bem para ele e fala assim: eu vou te prometer uma coisa, irmão. Eu vou orar por você como eu nunca orei na minha vida. Ore por ele agora, diga: Senhor, usa ele poderosamente. Levanta a sua voz, ore por esse homem, ore por essa mulher, ore por ele, ore por ela. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Eu quero declarar sobre você agora. Você vai sair daqui nessa noite, além de estar cheio dessa palavra, cheio dessa presença, carregado de ensinamento. Eu só quero reforçar mais um, para a gente entrar numa nova temporada, numa nova estação. Essa música ela é muito profética. Eu quero pedir para que você saia hoje com um compromisso com a sua esposa, compromisso com os seus filhos, compromisso com a sua casa, compromisso com a sua rua, um compromisso com o seu bairro, um compromisso com a escola dos seus filhos, compromisso com a empresa que você trabalha, um compromisso com essa igreja, um compromisso com as famílias dessa igreja, chamado seus irmãos e irmãs. Aonde você vê, olha só um minutinho, eu quero que todo mundo entenda o que eu vou falar agora. Quando você ver algum sinal do inimigo se levantando, quando você ver alguma coisa saindo daquilo que a palavra diz ao seu respeito, ao respeito do seu casamento, ao respeito da sua família, você vai erguer bem alto, você vai reunir a sua casa, você vai reunir os seus filhos, ainda que esteja meio esquisito, você vai olhar para os céus, pegar nas mãos dele e falar assim: eu declaro o nome de Jesus sobre o meu casamento, eu declaro o nome de Jesus sobre a minha casa,
Eu declaro o nome de Jesus sobre os meus filhos. Eu declaro o nome de Jesus sobre a minha saúde. Eu declaro o nome de Jesus sobre as minhas finanças. Eu declaro o nome de Jesus nas áreas que precisam da luz de Jesus entrar, transformar e trazer vida e vida em abundância. Amém? Eu creio, irmãos, que nós vamos viver os melhores dias das nossas vidas. Guarulhos vai ser sacudida por um povo que está se levantando hoje, entendendo quem é e por que veio a esse lugar. Amém? Vamos juntos nessa? Tem muito para nós sermos usados por Deus. Se prepare. Cutuca o irmão do seu lado e fala: se prepare para ser usado tremendamente por Deus. Se você crê, erga bem as suas mãos e dá um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Irmãos, quero te pedir, fui avisado aqui, nosso ministério de dança, nosso time de dança, eles prepararam mais uma dança de celebração. Eles vão se apresentar aqui, a gente vai ser ministrado através dessa dança, e logo em seguida a gente já encerra impetrando a bênção em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, toma o seu lugar, em nome de Jesus. Vai tocando. Sonhar, estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Há uma nova canção em mim, há uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Há uma nova canção em mim, há uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com júbilo. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? E quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? E quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? E quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Quem diria que
faria tudo isso. Agora aqui comigo, e quem diria que eu viveria a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Agora aqui comigo, quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Amém, amém, glória a Deus, palmas, 3 anos de Guarulhos, aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria convidar o pastor Rodrigo, pastora Carol, pastora Marli, pastor Luiz subirem aqui. Gente, me deram uma missão, culpa da Leila, da Lohane, tá? Elas prepararam aqui uma surpresa para os nossos pastores e me colocaram aqui no fogo, né? Eu quero ler uma carta. Eu vou tentar não chorar. Já estou chorando. Amém. Vou tentar não chorar, gente. Não vou nem olhar para vocês. Essa história começou com o próprio Deus depositando seu sonho para a pastora Carol e para o pastor Rodrigo. Uma mulher grávida de um bebê chamado Guarulhos. E como Deus é especialista em unir propósitos, ele uniu o coração apostólico do pastor Luiz em um almoço regado a salada temperada com açúcar. Desculpa, mas eu tive que contar seu segredo, pastor Rodrigo. E de lá para cá esse sonho vem se tornando uma realidade. Vem dessas duas famílias, dando tudo de si em prol de cada pessoa que adentra este lugar. O pastor Luiz se desdobrando em 2 localizações, como um pai que cuida de um filho aprendendo a andar. E não soltou as nossas mãos até sentir segurança de que andaríamos sozinhos. E cá estamos nós, né? O bebê nasceu. Nasceu, Guarulhos nasceu, aleluia. Com a graça, o poder de Deus se manifestando em nosso meio, nós vemos de pertinho a transformação em cada vida que se sujeita ao Senhor neste lugar. Glória a Deus pela vida de vocês, nossos pastores e suas famílias, que abdicam de tanto para nos dar suporte. Oramos para que as vossas forças sejam renovadas, que o Senhor derrame prosperidade, para que a única preocupação seja o reino. E declaramos as ricas bênçãos do Senhor sobre vocês. A Igreja Virtude Guarulhos ama vocês. Amém. Nós temos aqui um presente para entregar, né, para os nossos pastores, com muito carinho e significado. 3 anos representa aqui a bodas de trigo. Nós presenteamos aqui com uma cesta que contém um azeite, que simboliza a presença do Espírito Santo, a unção do Senhor. O pão, que simboliza o pão da vida, Jesus Cristo. E o vinho, que simboliza a alegria, a nossa aliança com Cristo. O pastor Gilson também nos auxiliou aqui com mais um presente cheio de propósito, que é um cristal, né? Quero ler aqui o que significa. A definição de cristal é um sólido, uma estrutura geométrica específica, formada por átomos, moléculas ou íons organizados em um padrão tridimensional. E a palavra cristal significa transparência, pureza, aquela que guarda Cristo dentro de si. E esse representa o valor que vocês carregam. Amém? Esse presente representa, essa carta representa todos os voluntários dessa casa
E eu quero agradecer cada um que serve aqui, porque eu sei que, assim como nós somos gratas aos nossos pastores, sou muito grata à vida de cada um que serve neste lugar, porque nós sabemos que sem vocês isso também não seria possível. Então é um presente que representa vocês isso aqui, amém? Uou! Meu Deus, o que falar agora, né? O coração tá mil e faz lembrar um monte de coisas. Me sinto agora como Abraão. Quando Deus dá uma visão e uma palavra para Abraão, e ele fala assim: sai da sua terra, sai da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. A maioria de vocês sabe que eu não sou de Guarulhos. Deus nos deu uma visão sobre Guarulhos. Deus nos deu uma paixão e um amor por essa cidade, onde a gente teve que realmente sair da nossa terra, da nossa parentela, para uma terra que Ele mostraria. E esse sonho que a Cíntia falou foi um sonho profético que a Carol teve. Antes de tudo isso acontecer, ela sonhou com um bebê, de uma festa de casamento, de uma igreja que tinha já, de uma filha que tinha, uma filha que tinha 12 anos. E quando a gente conheceu o pastor Luiz, a pastora Marli, a igreja A Virtude já tinha 12 anos lá em São Paulo. E dentro daquela festa de celebração, que eles já tinham um casal que já tinha uma filha de 12 anos, essa mulher que estava grávida, ela escreveu o nome do bebê, como era uma moda um tempo atrás, escrever de batom na barriga. E um chá de bebê, não era uma festa, era um chá de bebê. E esse sonho da Carol, então ela via aquele nome e falava assim: que nome estranho dessa criança. Guarulhos. O nome dessa criança era Guarulhos. E aquele casal estava ali naquele chá de bebê, e eles falavam assim: nós queremos testemunhar, porque durante 12 anos estamos aqui, que já temos uma filha de 12 anos, e por alguns anos nós estávamos tentando ter um filho e não nascia, não vinha, porque esse é o filho da promessa também. Então chegou o tempo, e então de repente foi se conectando as pessoas, situações, lugares, e de repente nós estamos aqui. E grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio, por isso estamos alegres, amém? Eu quero, se você pudesse colocar de pé, eu quero orar, consagrar ao Senhor esses 3 anos e declarar para você, se você crê que nós não somos aqui um lugar que vai te oferecer um produto, como o pastor Luiz colocou, que nós não somos aqui uma relação entre fornecedores e consumidores, mas que só somos aqui uma grande família.
que estamos comprometidos uns com os outros, com um propósito maior, de preparar o futuro da próxima geração que virá, e farão coisas maiores ainda daquelas que nós já iniciamos. Eu creio que nada vai ser barreira para o povo de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a cidade de Guarulhos, contra a igreja do Senhor em Guarulhos. Amém? Você crê? Vamos juntos nessa? E que venham os próximos 3 anos, os próximos 6, os próximos 9, os próximos 12, até o Senhor Jesus voltar. Amém? Eu tenho um compromisso com você. Eu e minha casa estamos completamente comprometidos com a sua casa, com a sua família. Vocês que servem nessa igreja, voluntários, como a Cíntia disse, eu tenho uma extrema gratidão por vocês, porque vocês dão tudo. Igreja, os voluntários que servem nessa casa, eles dão tudo. Eles dão o tempo dele, eles dão a alegria deles, eles dão o dinheiro deles, eles dão o talento deles, eles dão tudo. E se vocês dão tudo, eu não posso fazer nada mais, nada menos do que dar tudo. Eu e minha casa estamos extremamente comprometidos com vocês. Quero declarar em nome da minha família que eu amo essa igreja. Eu amo cada um de vocês, estou comprometido, eu estou gastando e desgastando a minha vida por vocês. Esse é o meu propósito de vida. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite incrível, 3 dias que estamos celebrando, ó Pai, 3 anos de Igreja Virtude em Guarulhos. Pai, nós sabemos que isso é só o começo da janela que o Senhor nos mostrou, é só o começo de uma grande história, Pai, da Igreja de Jesus Cristo se manifestando nessa cidade. Declaramos Guarulhos a melhor cidade do estado de São Paulo para se viver, para criar filhos, para empreender, para estar dentro de uma igreja, Pai. Sim, ambientes saudáveis, ambientes cheios da glória de Jesus. Obrigado pelo teu povo, obrigado pela tua igreja, Senhor. Levanta o teu povo, levanta a tua igreja com as ferramentas, com os dons, com a unção que o Senhor preparou para cada um deles. Vamos ganhar Guarulhos para Jesus. A nossa bandeira é Jesus Cristo, Senhor. Que seja hasteada em cada rua, em cada bairro, em cada condomínio, em cada casa, Senhor. Oh Pai, o teu santo nome seja o agente transformador. Ah Pai, que os céus venham sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que essa doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para todos sempre. Amém, amém. Deus abençoe. Aleluia. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando